Hello, people! Nosso primeiro vídeo e aqui vamos nós começar a nossa aula de inglês. Muito bem, para que vocês não entrem em desespero, vamos começar do começo e bem devagarzinho, tá? Não se desesperem, o inglês não é difícil. Para começar, então, a gente vai ver um videozinho. Assistam ele lá e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Jack Cartman! Kids Music Channel! See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. A, this is the letter A. Apple. A, acorn. B, this is the letter B. Baby. Ball. C, this is the letter C. Cat. Car. D, this is the letter D. Dog. Daisy. E, this is the letter E. Egg. Eagle. F, this is the letter F. Fish. Fan. G, this is the letter G. Goat. Gum. H, this is the letter H. Hat. Hippo. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. I, this is the letter I. Igloo. Ice. J, this is the letter J. Jet. Juice. K, this is the letter K. Kite. Kangaroo. L, this is the letter L. Lamp. Lion. M, this is the letter M. Mouse. Monkey. N, this is the letter N. Nickel. Nest. O, this is the letter O. Otter. Oval. P, this is the letter P. Pumpkin. Pizza. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. See it, say it, sign it, the letters of the alphabet. Q, this is the letter Q. Quail. Quarter. R, this is the letter R. Rug. Rainbow. S, this is the letter S. Sun. Sandwich. T, this is the letter T.
tiger. Taco. U. This is the letter U. Umbrella. Ukulele. V. This is the letter V. Van. Viper. W. This is the letter W. Woodpecker. Windmill. X. This is the letter X. X. Like in fox. X. Like in box. Y. This is the letter Y. Yo-yo. Yellow. Z. This is the letter Z. Zebra. Zipper. See it, say it, sign it. The letters of the alphabet. See it, say it, sign it. The letters of the alphabet. Let's be friends. Muito bem, gente. Vocês devem estar aí se perguntando: nossa, a professora tá achando que a gente é tudo criança, né? E precisa dessas musiquinhas bobas aí de criancinhas. Mas o que acontece? Vocês repararam que durante todo o videozinho, eles às vezes mostram duas formas de pronúncia da mesma letra, né? O X mesmo, quando ele tá no final, que ele tem aquele som de box, ox, é puxadinho assim. E quando ele tá no começo, ele tem som de Z. Xylophone, né, que é aquele instrumentinho musical, ele começa como se fosse um Z, mas na verdade ele é escrito com X. Então, o que é importante que vocês saibam? A pronúncia, né, do alfabeto, afinal de contas, a gente usa muito a pronúncia do alfabeto quando a gente precisa soletrar, né? Então, se você está, por exemplo, indo participar de alguma coisa que é internacional e que a pessoa não consegue entender o seu nome, ou então que o seu nome tem uma escrita diferente, você precisa soletrar. Soletrar em inglês é spell. E aí você precisa saber o alfabeto. E o que acontece com o alfabeto? Ele é tão básico que a gente esquece de estudar ele e quando a gente precisa dele, a gente não sabe. Então, tirem um tempinho do dia de vocês, pratiquem um pouco. Eu sei que quem já fez isso ano passado já não lembra mais como faz isso, já não lembra algumas pronúncias de algumas letras. Por isso eu estou deixando essa tabelinha aqui. Pause aqui e vejam que ela tem bem como se pronuncia cada letra. Então, a gente tem lá, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Não tenham medo de abrir e fechar demais a boca. Isso faz parte de falar inglês. Isso faz parte de pronunciar. Beleza? Tirem um tempinho então do dia e pratiquem isso. Pratiquem com o nome de vocês, que é o que a gente mais usa no dia a dia. Decorem aí o nome de vocês, como é que se pronuncia o nome de vocês. Beleza? Coisa que também é muito básico e que a gente esquece de praticar são os números. E a gente precisa lembrar que os números eles são divididos em cardinais e ordinais. Que é isso, professora? Cardinal é o número do dia a dia, 1, 2, 3. Ordinal é quando a gente quer falar sobre a ordem das coisas, primeiro, segundo, terceiro. Então vamos lá. Vou falar o cardinal e o ordinal e aí vocês acompanham aí comigo, beleza? 1, first. 2, second. 3, third. Prestem atenção. TH a gente assopra para falar
3, third. Beleza? 4, fourth. 5, fifth. 6, sixth. 7, seventh. 8, eighth. 9, ninth. 10, tenth. Vocês repararam aí que os ordinais são bem facinhos. Por quê? Ele muda o primeiro, o segundo e o terceiro, e a partir do quarto eu coloco um TH no final e tá tudo simples, beleza? Vamos continuar ali no outro pedaço da tabela. 11, eleventh. 12, twelfth. 13, thirteenth. 14, fourteenth. 15, fifteenth. 16, 16th. 17, 17th. 18, 18th. 19, 19th. Prestem atenção na pronúncia do 13 ao 19. Você precisa puxar esse teen. Teen de adolescente. Então, 13, 14, 15, beleza? Continuando, então, a gente entra nos que mudam menos. Por quê? A gente chega no 20. 20 tem duas pronúncias. Ele pode ser 20, você pode falar T, ou você pode, então, virar americano e falar como eles. 20, beleza? Esquece esse T aí, pula ele e fala 20. E o ordinal dele é 20th. Aí, a partir do 20, a gente vai apenas colocar o número que vai acompanhar ele. Então, se é 21, eu vou falar 21 or 21. 21st, 22, 22nd, 23, 23rd, 24, 24th, 25, 25th, 26, 26th, 27, 27th, 28, 28th, 29, 29th, 30. Beleza? Chegamos no 30. Reparem que diferente lá dos adolescentes que terminavam com teen, aqui a gente precisa puxar o I. 20, 30. Beleza? E aí, a partir do 31 vai ser igual no 20. Então, se era 21 para falar de 21, eu vou falar 31 para falar de 31. 32 para falar de 32 e assim sucessivamente. 40 é 40, puxem o Y, 40. 50 é 50, 60 é 60, 70 é 70, 80 é 80, 90 é 90, e aí chegamos nas centenas. Então, temos 100. Lembrando lá da pronúncia, então, do alfabeto, o H tem som de 2 R's. Então, eu vou sempre puxar 100, beleza? Se eu quero falar 200, eu vou falar 200. 300, 300. E assim sucessivamente. E eu posso, então, fazer os números compostos. Por exemplo, 120. Então, 120. 121, 121. E assim sucessivamente. E aí eu faço com os demais, né? Ali a gente tem o 500. Aí depois a gente tem 1000, que é 1000. Ele vai acontecer igualzinho foi com os outros anteriores, a gente vai continuar ali. 1001, 1002, 1111 e assim por diante, beleza? Depois a gente tem 100,000. 100 é 100. 1000 é 1000. Então, a gente tem 100.000. E aí a gente tem lá 1 million, 1 milhão, beleza? Os ordinais seguem a mesma regrinha. Eles terminam com TH, todos eles. Não tem como fugir muito disso. É só lembrar de puxar o no final. Muito bem, já que a gente viu números, vamos ver então alguns símbolos que podem acompanhar os seus números, né? Se você quer falar sobre uma adição, an addition, a gente vai usar o sinal de plus. Então, 1 plus 1, 1 mais 1. Se eu quero falar que é menos, minus. Se eu quero multiplicar alguma coisa, eu vou falar multiplied by. So, I have 2 multiplied by 2, ok?
2 vezes 2. Ou divided by. Se eu quero falar que é mais ou menos, eu vou falar plus or minus. E aqui, nesse sentido, é quando a gente está falando de números, tá? E não de situações, beleza? Se eu quero falar que um número é maior do que o outro, eu vou falar is greater than, né? Então, 2 is greater than 1. E se eu quero falar que ele é menor, eu vou falar is less than. 1 is less than 2, beleza? Equal, né? Se 1 plus 1 is equal to. 1 mais 1 é igual a 2. Is not equal to, ou seja, é diferente. Is similar to, é similar a. Is congruent to, então ele é congruente a alguma coisa. Infinite, infinito. Is greater than or equals. Então, ali a gente falou que era maior, e aqui eu vou falar que ele é maior ou igual, certo? Is greater than or equals. Equals, igual. Ou is less than or equals. Então, menor que ou iguais. Fácil os simbolinhos aí? Acho que vocês não vão fazer contas de matemática ou física em inglês, mas é sempre bom saber, né? Muito bem, então vamos continuar aqui com a nossa revisão, agora falando sobre pessoas. Então, os subject pronouns são as pessoas que fazem as ações, ou seja, eu, você, ele, ela. Geralmente ele vem no começo da frase, né? É quem vai fazer a ação, então eu primeiro vou te contar quem foi que fez. Então, se eu quero dizer que eu fiz, eu vou dizer I. Se foi você, you. Se foi ele, he. Se foi ela, she. Se foi ele ou ela neutro, it. Teacher, o que é isso? Bom, em inglês, a gente só dá definição de masculino e feminino para pessoas. A gente não dá definição de masculino e feminino para coisas. Então, se eu for falar sobre a escola, se eu for falar sobre o supermercado, se eu for falar sobre o carro, ele equivale a um it. É a mesma coisa que. Então, por exemplo, eu começo a frase falando do meu carro e eu não quero repetir lá na frente na frase a palavra carro de novo. O que eu vou fazer? Eu vou substituir por ele. E no caso do inglês, it. É a mesma coisa, beleza? Se eu estou falando sobre nós, eu vou falar de we. Se eu estou falando sobre vocês, estou incluindo você na frase. Você e mais alguém. Vocês, you, igual a você. A gente só sabe a diferença aqui no contexto, quando a gente está efetivamente vendo uma frase inteira. Aí a gente consegue diferenciar se é você ou vocês, beleza? E por último, eles ou elas, they. E aqui também a gente vai saber se é menino ou menina quando a gente for ver o resto da frase, beleza? Acompanhando eles, a gente tem sempre os object pronouns. O que é isso? O subject é aquele que faz a ação. O object é aquele que recebe a ação. Então, se eu falo que você vai ao cinema comigo, eu sou só um complemento da sua frase. A ação está sendo feita por você. Então, eu não vou usar o I nessa frase, eu vou usar o me. Então, you go to the movies with me. Então, você vai ao cinema comigo, beleza? Se eu quero falar sobre você, eu vou usar you. Se eu quero falar sobre ele, eu vou usar him. Se eu quero falar sobre ela, eu vou usar her. Se eu for usar o neutro ali, eu vou usar it. Se eu for falar sobre nós, eu vou usar us. Se eu for falar sobre vocês, you. E sobre eles e elas, them. Lembrando que eles equivalem ao pronome oblíquo. Lembrem das aulas de português, façam a relação aí. Muito bem, então, gente, aqui nesse vídeo hoje nós vimos então o alfabeto, os números, alguns símbolos e as pessoas. Para que você possa então praticar, vamos fazer então uma atividade bem rapidinha de vídeo. Eu quero que vocês peguem o celular de vocês mesmos e gravem vocês soletrando o nome de vocês. É bem simples, é bem rapidinho. O meu, por exemplo, é Roberta, ou seja, R-O-B-E-R-T-A. Vocês devem estar falando, nossa, professora, mas que rápido. Ué, gente, eu pratico há muito tempo, né? Não é à toa que eu estou aqui nesta posição hoje. Então, eu quero que vocês pratiquem
gravem o vídeo e me mandem lá na aba de atividades, beleza? Qualquer dúvida, problema ou questão, é só me mandar uma mensagem que a gente conversa. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!